Fala pessoal, tudo bom? Vamos então para a nossa quarta aula de legislação para o concurso da Prefeitura de Águas Lindas de Goiás. Você já deve ter visto as outras aulas, a introdução, já sabe quem sou eu, o que nós estamos fazendo aqui, tá? É importante que você tenha baixado os materiais, tá? Que tem o material de apoio sempre na descrição do vídeo. Na primeira aula tem as leis que nós estamos estudando aqui, que é a Constituição Federal, a Lei Orgânica e o Estatuto dos Servidores de Águas Lindas, a Lei 385. E aí tá aqui esse arquivo atualizado, você pode baixar lá na primeira aula, tá bom? E é claro, você tem que assistir a primeira, a segunda, a terceira aula para assistir a quarta aula. Mais à frente a gente vai colocar aulas de revisão, e aí é de acordo com os temas, mas é importante que você tenha assistido as aulas anteriores antes de assistir essa daqui. Hoje nós vamos falar sobre o Estatuto dos Servidores de Águas Lindas de Goiás, é uma aula introdutória. Eu quero te passar uma mensagem aqui muito importante. Você vai ter que ler essa lei, que não é grande, são 187 artigos, mas tem poucos incisos, poucos detalhes. Você consegue ler isso aqui numa tarde, pegar aí 1 ou 2 horas de leitura, você consegue ler toda essa lei. E eu quero que você faça isso antes de assistir as nossas aulas de Estatuto do Servidor. Por quê? Porque se eu ficar aqui lendo e explicando, a gente vai perder tempo. Então eu quero que você leia a lei, tá? A gente vai ler aqui alguns artigos e para depois a gente poder avançar com a resolução de questões, com a explicação de alguns termos aqui da lei, tá bom? Então nessa aula de hoje eu vou te explicar o que é o Estatuto, qual que é a importância do Estatuto, tanto para a sua prova, de acordo com o edital, mas para a sua vida como servidor público. Tá? O Estatuto dos Servidores Públicos, de acordo com o artigo 1º, fala o seguinte, ó. O regime jurídico dos servidores públicos dos poderes executivo e legislativo do município de Águas Lindas, bem como as autarquias e fundações, é o estatutário. Bem, esse regime estatutário, esse estatuto, são as regras que determinam o serviço público em Águas Lindas de Goiás nos poderes executivo e legislativo. Você já sabe, de acordo com a nossa última aula, né, que não existe poder judiciário no âmbito municipal, de acordo com a lei orgânica, né? São 2 poderes no âmbito municipal e os servidores públicos, tanto das fundações, autarquias municipais, quanto do poder legislativo e executivo, que é o caso desse concurso que a gente está estudando, eles são regidos pelo regime jurídico estatutário. O que isso quer dizer? Eu vou te dar um exemplo. Sabe quando você assina a carteira e trabalha de carteira assinada? Não tem as regras lá? Se você cumprir uma falta, desobedecer, você leva uma justa causa. Você tem que recolher 8% do fundo de garantia. Quando você é demitido, você recebe seguro-desemprego. Essas regras de quem trabalha na iniciativa privada é o regime jurídico da CLT, da lei, da consolidação das leis de trabalho. Quem é servidor público federal, trabalha no âmbito da União, é servidor público, tem também um estatuto, só que é a Lei 8.112, que é uma outra lei no âmbito federal. Os servidores, os funcionários da prefeitura, eles são regidos pela Lei 385. Então aqui vão estar todas as regras, todos os direitos, obrigações, deveres, tudo que for relativo à vida do serviço público em Águas Lindas de Goiás está nessa lei aqui. Então, se você quer ser um servidor público, nada mais justo do que você estudar e conhecer bem aqui o Estatuto dos Servidores. Cai muitas questões de estatuto porque é aquilo que você vai fazer. É igual quando você quer tirar a carteira de motorista e vai estudar aquela cartilha lá que é o que você precisa saber para dirigir, né? As placas, sinalização vertical, sinalização horizontal, vai ter algumas noções de direção defensiva, o que mais? De funcionamento do veículo, saber interpretar aquilo que aparece no painel do carro. Tudo isso é importante para saber dirigir. Para ser um servidor público, você precisa conhecer o mínimo, que é a legislação aplicável, são as regras do que é ser um servidor público, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos começar aqui na leitura dessa lei. E aí nós não vamos avançar muito, porque eu quero te dar um tempo para você ler a legislação e quando você ver aqui a próxima aula sobre o Estatuto, nós já vamos revisar e falar de coisas que você já leu e já conhece, tá bom? Comenta comigo aqui, já li o Estatuto. Assim que você comentar que já li o Estatuto, as pessoas disserem aqui que já leu o Estatuto ou já leu até o artigo tal, a gente vai colocar a próxima aula de Estatuto dos Servidores Públicos, tá certo? Artigo 1º. O regime jurídico dos servidores públicos dos poderes executivo e legislativo do município de Águas Lindas, bem como as suas autarquias e fundações, é o estatutário. Já falamos. Artigo 2º.
considerar-se-á para os efeitos deste estatuto servidor toda pessoa legalmente investida em cargo público. Então, quem que é servidor público? Eu coloquei na descrição desse vídeo que eu sou um ex-servidor público, mas eu nunca fui aprovado em concurso público, principalmente de Águas Lindas de Goiás. Eu trabalhei no ano de 2023 na Procuradoria Municipal. Eu era um servidor público? Era. E vou te mostrar por que aqui. É só ler o parágrafo primeiro. Os cargos públicos são criados por lei, com denominação própria e pago pelos cofres públicos para provimento em caráter efetivo ou em comissão. É isso aqui. Eu era um servidor comissionado, então eu também era um servidor público, apesar de não ser um servidor concursado, servidor efetivo. Eu ocupava um cargo em comissão e por isso eu era um servidor público. Estava então submetido a essa legislação, é por isso que eu conheço ela e quero te ajudar. Parágrafo 2º. Os cargos de provimento efetivo do Poder Executivo e do Poder Legislativo serão organizados em carreiras e ou isolados conforme a natureza ou a função. Então é aqui que você vai entender qual que é a sua carreira, tá? Onde você está entrando, como é que funciona o serviço que você escolheu para fazer essa prova, tá bom? Essa lei aqui vai fazer toda a diferença para você. Título 2. Do provimento, vacância, remoção e redistribuição e substituição. Do provimento. Artigo 5º. São requisitos básicos para investidura em cargo público. Número 1. Aprovação em concurso público. Número 2. Nacionalidade brasileira ou portuguesa. No caso da nacionalidade portuguesa, está amparado pelo Estatuto da Igualdade entre os brasileiros e portugueses, com conhecimento do gozo dos direitos políticos. 3. Gozo dos direitos políticos. 4. Quitação com as obrigações militares e eleitorais. 5. Idade mínima de 18 anos. 6. Nível de escolaridade ou habilitação legal exigido para o exercício do cargo. 7. Aptidão física e mental. Onde é que você viu isso aqui? Você já viu isso aqui em algum lugar no seu estudo? Você viu no edital. No edital do concurso público estão essas normas aqui do estatuto. Então pode olhar lá no edital que tem essas normas. Artigo 6º. O provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato da autoridade competente de cada poder. Bastante óbvio, né? A gente já viu, temos os cargos lá da Câmara Municipal, que esse ato será feito pelo presidente da Câmara. Da mesma forma, os cargos deste concurso aqui é mediante ato da autoridade do Poder Executivo, no caso, o senhor prefeito, que inclusive está lá no edital, né? Artigo 7º. A investidura do cargo público ocorrerá com a posse. Então, sonhada a posse, né? Com fé em Deus, você vai ser empossado nesse concurso público. Você vai ser aprovado. Artigo 8º. São formas de provimento de cargo público. A nomeação, e aqui a nomeação, mais na frente a gente vai ver que a nomeação ela pode acontecer também para os cargos em comissão, que não necessariamente a pessoa é aprovada em concurso público. A reversão, reintegração e aproveitamento. Então são essas 4 formas de provimento do cargo público. Pessoal, eu quero que vocês leiam a lei, comentem aqui como eu já falei, já li, pra gente seguir aqui com a seção 2 que vai falar do concurso público, tá bom? E vocês vão ver que essa legislação aqui tem tudo a ver com aquilo que você está planejando para sua vida, que é ser aprovado no concurso público de Águas Lindas de Goiás. Por isso, ela é fundamental. Até logo, até a próxima aula. Eu quero que você só verifique uma coisa. Olha aí, você já se inscreveu no canal? Você já me segue aqui no YouTube? Se não, se inscreve no canal, tentando ajudar você a ser aprovado no concurso público da Prefeitura de Águas Lindas de Goiás. Compartilha esse vídeo com outras pessoas, coloca aí um curtir aí, que é para esse vídeo chegar para mais pessoas, tá certo? É só o que eu peço para você.